Queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. É com grande alegria que uma vez mais aqui estamos, em Votuporanga, aqui na casa de nossos irmãos, de Valdinho, Luiz Antônio, Isabel, na casa de todos nós, aqui no Lar Celina, no Grupo Espírita Maria de Nazaré, tendo oportunidade de rever amigos de longa data. Realmente, há 5 décadas aproximadamente, visitamos Votuporanga. Há 50 anos. Éramos ainda um pouco mais jovem, frequentando a mocidade espírita em Uberaba, e também já a comunhão espírita cristã, quando aqui estivemos pela primeira vez. Então é sempre com muita alegria que temos oportunidade de voltar a esta casa. E nesta noite, lançando informalmente uma obra de autoria de irmão José, Nicodemos, o doutor da lei. Esta obra esteve em nosso espírito durante muito tempo. Irmão José sempre propunha escrever algo em torno da vida de Nicodemos. Mas de nossa parte, na condição de médium, de nossa parte nos considerávamos sem a menor condição para o tentame, para nos lançarmos a uma obra, mesmo na condição de intérprete, para nos lançarmos com o irmão José na recepção de uma obra de tamanha envergadura. Durante muito tempo, durante alguns anos, irmão José povoava os nossos pensamentos com as suas ideias em torno do livro, esperando que nós nos fizéssemos ou nos tornássemos mais receptivo. Até que irmão José, vencendo essa nossa resistência natural, começou a escrever sobre a vida de Nicodemos, o doutor da lei, que não deixa de ser uma figura proeminente, uma figura muito importante do cristianismo, porque ele foi amigo de José de Arimateia, que era amigo de Jesus, e ambos foram discípulos de Gamaliel, o grande advogado dos cristãos, perante o Sinédrio, logo após a crucificação. Nicodemos e José de Arimateia foram juntos a Pilatos reclamar o corpo do Cristo, para que ele tivesse um sepultamento digno. Porque então, à época, era quase usual deixar que os crucificados fossem devorados pelos corvos, pelos pássaros, que eles fossem retirados da cruz dos romanos, porque a morte na cruz foi uma invenção dos romanos. Eles foram pleitear que o corpo do Cristo fosse retirado da cruz, a fim de ter um sepultamento digno. E foi justamente a figura
de Nicodemos, que era um importante fariseu, doutor da lei, foi justamente a Nicodemos que Jesus falou mais claramente a respeito da reencarnação, que os judeus conheciam com o nome de ressurreição. Por intercessão de João Evangelista, o discípulo amado, o mais jovem dos apóstolos, por intercessão de João Evangelista, Nicodemos conseguiu estar com Jesus certa noite, e João foi o único dos evangelistas a anotar, de maneira resumida, o diálogo que Nicodemos manteve com Jesus. Mateus não registrou esse diálogo, Marcos também não efetuou nenhum registro, Lucas também não falou a respeito desse encontro inesquecível. O único a presenciar o encontro foi justamente João, o evangelista, o autor do livro Apocalipse. E ele escreveu com clareza. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe, Rabi, que quer dizer mestre. Nicodemos se dirigiu a Jesus com extremo respeito, ao contrário dos demais integrantes, ou pelo menos de alguns outros integrantes do Sinédrio, que já haviam perseguido a João Batista e agora estavam perseguindo a Jesus por artimanha de Anás e Caifás. Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe e disse, na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse, como pode um homem nascer sendo velho? Vejamos que as perguntas de Nicodemos eram pertinentes. Vejamos que ele meditava a respeito do assunto. Ele era um estudioso. E irmão José fala que o tema da reencarnação o intrigava desde a adolescência, porque ele não compreendia bem. Ele via lógica na reencarnação, mas ele não entendia bem como pode um homem nascer sendo velho. Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Vejamos, aqui está claro. Ele não estava fazendo uma referência ao renascimento de ordem moral, ao renascimento de ordem espiritual. Ele estava se referindo à reencarnação, à volta do espírito à terra em um novo corpo, especialmente formado para ele, como os espíritos bem mais tarde iriam ensinar através de Allan Kardec. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, que importa-vos nascer de novo. Então Jesus disse a ele,
Não te maravilhes, não te surpreendas de eu te dizer que importa-vos. Quer dizer, é importante, é indispensável, é necessário nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos. Vejamos que Nicodemos pergunta a Jesus sobre o assunto diversas vezes. Como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Você é um senador, você é um doutor da lei, você é um estudioso das Escrituras, você conhece o Torá e você não sabe destas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, porque de fato a reencarnação, ela acontece com mais propriedade e frequência, acontece entre nós que somos espíritos ainda imperfeitos e sem a necessária lucidez. Podemos dizer que somos espíritos que estamos acordando agora de um sono secular, de um sono milenar. Podemos dizer que agora que estamos tomando consciência da existência do mundo espiritual, porque para nós outros a Terra sempre foi o único ponto de referência. Inclusive, as Escrituras nos dizem, as preces mais antigas nos ensinam, o credo que é ensinado pela Igreja Católica: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E por aí, o credo nos ensina que após a crucificação, Jesus desce à mansão dos mortos. Vejamos como é interessante. Desce à mansão dos mortos. E os evangelhos considerados apócrifos, ou seja, os não considerados canônicos, aceitos pela Igreja Católica Romana, e há um número muito grande de evangelhos considerados apócrifos, como o evangelho do próprio Nicodemos, que escreveu Atos de Pilatos, o evangelho de Tomé, o evangelho de Bartolomeu, o evangelho de Madalena, todos são considerados apócrifos, porque todos eles escreveram a respeito de suas lembranças, de suas reminiscências, junto ao Cristo. Mas esses evangelhos apócrifos falam que Jesus, ele havia descido à mansão dos mortos, porque antes do Cristo, o mundo espiritual, ele permanecia ou se localizava no interior da terra. Os espíritos, eles não conseguiam subir, digamos assim. E hoje nós aprendemos, inclusive com André Luiz, que a lei da gravidade funciona inclusive para os corpos espirituais, não apenas para os nossos corpos materiais, para o corpo físico,
Mas há uma lei, e essa lei que existe para a Terra, o mundo físico, a lei da gravidade, descoberta por Sir Isaac Newton, essa lei impera também nas dimensões espirituais. Porquanto as leis da criação são as mesmas, adaptadas às diferentes dimensões, aos diferentes mundos. Os espíritos, quando deixavam o corpo, eles não conseguiam, entre aspas, subir. A mitologia grega, a mitologia romana, nos fala a respeito das regiões inferiores no interior da crosta. Com André Luiz, nós aprendemos. Com André Luiz, quando ele escreve o livro Libertação, com André Luiz, quando ele escreve o livro Obreiros da Vida Eterna. No livro Libertação, André Luiz nos leva a uma excursão rápida à dimensão das trevas. Quando nós falamos em dimensão, nós temos que entender por dimensão mundo. Quando a gente fala dimensão espiritual, é mundo espiritual. Quando nós falamos em plano espiritual, nós não estamos nos referindo a um plano reto. Nós estamos nos referindo a um plano semelhante ao plano terrestre, a uma esfera, como dizia Chico Xavier, como ele nos ensinava. Ele dizia assim: quando eu tenho oportunidade de enxergar os diferentes mundos, é como se eu visse uma bola dentro da outra bola, um círculo dentro do outro círculo. André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele desce mais ainda, porque ele nos leva ao limiar do abismo. Quando nós falamos em dimensão, repetimos, nós temos que entender por dimensão esfera, mundo. Esfera, sim, porque a esfera é considerada a figura geométrica mais perfeita. Já ensinava Pascal, o grande matemático, que Deus é um círculo, é uma esfera, cujo centro está em toda parte e em parte alguma. Impressionante, Pascal, com a sua inspiração. Deus pode se assemelhar a um círculo, cujo centro está em toda parte e em parte alguma. Então vejamos, quando Jesus é crucificado, ele ainda permanece durante 40 dias entre nós. Tanto é assim que Maria de Magdala, ao surpreendê-lo redivivo naquele domingo extraordinário, naquela manhã de domingo, nas primeiras horas do dia de domingo, quando ela o surpreende redivivo e tenta tocá-lo, dizendo, Rabi, emocionada, ele pede, não me toques, Maria, não me toques, porque eu ainda não fui ao meu pai. Ou seja, ele ainda não havia ascendido, ele ainda não havia retornado, certamente, de onde ele procedera para a terra, este mundo de provas e expiações, que à época de Jesus era um mundo primitivo. Dr. Inácio Ferreira disse que foi com o nascimento de Jesus que o mundo deixou de ser primitivo, a terra deixou de ser, na hierarquia dos mundos, deixou de ser considerado um mundo primitivo e passou a ser um mundo de provas e expiações. Então vejamos essa questão da reencarnação. A reencarnação é uma lei universal. Ela existe
para todos os seres e para todas as coisas. Uma célula reencarna. Einstein provou que uma célula, um átomo, uma molécula, ele provou que um átomo desencarna e reencarna. Quando ele disse que a matéria pode se transformar em energia, ele está dizendo que a matéria desencarna, se transforma em energia. Quando ele diz que a energia pode se transformar em matéria, ele está dizendo que a energia reencarna. Então vejamos, são coisas muito simples, porque essa lei da reencarnação, ela se aplica não apenas a nós, ela se aplica a todo o universo. Evidentemente que, em relação a nós outros, espíritos ainda muito imperfeitos, conforme falamos, agora que estamos acordando, agora que nós estamos cogitando da questão da reencarnação, em relação a nós outros, a reencarnação acontece com muito mais frequência. Nós reencarnamos, desencarnamos e reencarnamos um grande número de vezes. Mas os próprios espíritos nos dizem que nas esferas superiores, nos mundos superiores, os espíritos reencarnam menos. E as reencarnações, elas não são tão difíceis quanto na Terra. Está lá em O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta se a infância é um período, é uma fase necessária para o espírito, se é necessária o período, a fase da infância, é necessária em todos os mundos. Os espíritos responderam, sim, mas em alguns mundos ela não se mostra tão estúpida. O período da infância é o termo que eles utilizam. Não se mostra tão, digamos, imperfeita, atrasada, porque nos mundos superiores a reencarnação acontece, como acontece também a desencarnação. Mas nós sabemos que nos mundos superiores, o período da infância, ele não é assim tão difícil para o espírito, como dizia Chico Xavier. Chico Xavier dizia, para o espírito que reencarna, o período da infância é como se fosse um período de doença, porque ele fica à mercê. O espírito fica sem possibilidades de se manifestar. Ele se sente limitado pelo próprio corpo, pelo seu próprio veículo de manifestação. Somente com o desenvolvimento do corpo, com o desenvolvimento do sistema cerebral, do sistema nervoso, enfim, somente com o desenvolvimento do corpo é que o espírito ele vai se sentindo mais livre. Ou seja, vai acontecendo para ele a denominada reencarnação moral. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, uma obra extraordinária, estudando a questão da reencarnação, Leon Denis fala que a reencarnação moral, ela acontece para o espírito por volta dos 21 anos de idade. Ou seja, somente quando o espírito, isso em meados do século XIX, somente quando o espírito atingisse 21 anos de idade, é que ele estaria completamente integrado, em que ele, possivelmente, poderia ser ele mesmo, naquela sua nova personalidade.
porque nós já animamos diferentes personalidades, já vivemos muitas vidas. Não é a primeira vez que estamos na Terra e certamente não será a última. E a reencarnação se impõe como uma necessidade explicativa até mesmo para a existência do Criador. Para a existência do Criador justo e bom, como nós concebemos que o Criador seja. Sem a reencarnação, nós não somos capazes de compreender a vida. Nós não somos capazes, por exemplo, de entender uma pandemia arrebatando tantos irmãos nossos, arrebatando tanta gente de uma hora para outra. Nós não somos capazes. Nós não somos capazes de entender uma guerra que surge entre a Rússia e a Ucrânia. Nós não somos capazes de entender as crianças que nascem sem oportunidade física, sem oportunidade psicológica, sem oportunidade, muitas vezes, espiritual e social para se desenvolver em sua plenitude. Nós não somos capazes de entender. Somente a reencarnação justifica a vida e justifica a existência do Criador. Agora, nós precisamos entender e tomarmos consciência da nossa condição de espíritos imortais e não continuarmos pensando tão ingenuamente em torno da reencarnação. Porque, às vezes, nós procuramos adaptar o ensinamento da reencarnação ou enquadrar a lei da reencarnação dentro de nossas concepções religiosas do passado. Por exemplo, nós temos uma tendência ainda de entender que o mundo espiritual é um paraíso. Nós temos uma dificuldade muito grande para entendermos o mundo espiritual como sendo um mundo normal primitivo, pré-existente e sobrevivente a tudo, como está em O Livro dos Espíritos. Nós temos uma dificuldade muito grande para entender o mundo espiritual como sendo o mundo das causas, como sendo o mundo que Platão concebeu. O grande discípulo de Sócrates, o mundo espiritual é o mundo das causas. Nós não estamos indo para o mundo espiritual, nós estamos voltando. Estamos voltando para casa. Isto fica muito claro, ficou muito claro, na parábola do filho pródigo, que igualmente só foi anotada pelo evangelista Lucas. Uma parábola extraordinária, talvez a mais transcendente de todas as parábolas contadas por Jesus. A parábola do filho pródigo, do filho que abandona a casa paterna e cai. Mas depois ele toma alguma consciência e resolve voltar. Ou seja, ele quer voltar para a casa do pai. Todos nós somos filhos pródigos, que deixamos a casa paterna. Nós deixamos a casa de Deus. Ou seja, nós deixamos o centro da luz, porque somos seres imperfeitos e nem sempre temos escolhido os melhores caminhos. Nem sempre temos escolhido os melhores caminhos. Nós temos feito trajetórias sinuosas através dos séculos. Em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos imperfeitos um dia também chegarão à perfeição, como aqueles espíritos que caminham em linha reta. E para nós, o único espírito que seguiu em linha reta, estamos com Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, e também no livro
o Consolador, o único Espírito que seguiu em linha reta foi Jesus Cristo. Então Kardec pergunta, e aqueles outros que não escolheram os melhores caminhos? Os Espíritos responderam, eles também chegarão, mas para eles as erraticidades serão mais longas. As erraticidades serão mais longas. Nós todos somos espíritos errantes. Nós costumamos chamar de errantes os espíritos que imaginamos estejam a vagar por aí. Nós também estamos a vagar por aí. Nós estamos à procura do nosso caminho. Nós estamos à procura de perseverar no caminho. Temos errado muito, temos tomado muitos atalhos, temos nos comprometido muito perante a lei de causa e efeito, perante a lei de ação e reação. Então nós temos que parar de pensar ingenuamente a respeito da reencarnação. Ou seja, quando eu chegar ao mundo espiritual e eu vou querer voltar à Terra. O voltar à Terra é mais ou menos como nós supomos o nosso chegar no mundo espiritual. Como é que nós imaginamos, às vezes, o nosso chegar no mundo espiritual? Às vezes pensamos assim, eu vou ser muito bem recebido. Vou ser recebido por todos os meus familiares, por todos os meus amigos. Eu vou ser muito bem acolhido. Sim, o acolhimento existe. Porque existe amor em toda parte. O acolhimento existe. Porque existe amor em toda parte. Nós aqui não acolhemos os espíritos que reencarnam, as crianças que reencarnam. Eu me recordo que certa vez, nós estávamos no grupo espírita da prece, com Chico Xavier, numa distribuição de Natal. Muitas pessoas estavam lá fora, centenas de pessoas, havia uma movimentação muito grande lá fora, e um tumulto se esboçou. Um tumulto se esboçou entre as pessoas, e aquela grande distribuição foi paralisada. Quando aquela distribuição foi paralisada, Chico começou a conversar conosco. Ele nos disse assim, olha, numa distribuição como esta, num movimento como este, os espíritos, no intuito de encorajar outros espíritos à reencarnação, porque nós precisamos ser encorajados à reencarnação, ou não? Quem é que não precisa ser encorajado à desencarnação? O processo é quase o mesmo. Nós precisamos deixar algo lá em cima para vir aqui. Como nós precisamos deixar algo aqui para partir. Chico disse assim, no intuito de encorajar espíritos à reencarnação, os espíritos amigos os trazem para que eles vejam uma movimentação como esta. Então os espíritos amigos dizem a eles assim, vocês não tenham medo, vocês podem confiar em Jesus, vocês não serão desamparados, há muita bondade no mundo, veja, vocês serão bem recebidos, vocês vão ter roupinhas apropriadas, alimentação apropriada, muita gente irá ampará-los. Porque às vezes, reencarnando numa condição difícil, os espíritos pensam assim, eu posso ser abandonado na infância. Eu posso passar pela prova da orfandade. O que há de ser de mim sozinho no mundo? O que há de ser de mim? Então o Chico dizia, não, há muita bondade no mundo. Aí o Chico sorriu e disse assim, possivelmente, amanhã, muitas de nossas irmãs surgirão grávidas. Porque os espíritos vão se encorajar. Os espíritos desencorajados vão
se encorajar. Mas para que nós possamos, de fato, aproveitar a bênção da reencarnação, porque seja como for a reencarnação, é sempre uma bênção. Como fala André Luiz no livro Nosso Lar, a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. É uma tentativa de magna importância. Ou seja, é uma tentativa para que nós possamos sair do lugar comum, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos adquirir certos conhecimentos, adquirir certas virtudes, para que nós possamos, enfim, saldar algum débito, nos relacionarmos melhor com quem não nos relacionávamos em vidas anteriores, ou não nos relacionamos em vidas anteriores. É uma tentativa de magna importância. E nós precisamos de pensar na importância da reencarnação, na bênção que é a reencarnação. Porque o tempo está passando. O tempo está passando. E pode ser que ao voltarmos ao mundo espiritual, eu me lembro de o Chico contar uma história. Ele disse assim, às vezes, o espírito chega do outro lado da vida, ele chega no mundo espiritual, ele não tem oportunidade imediatamente, de reencontrar um familiar. O familiar pode estar reencarnado, ele pode estar numa outra região, pode estar reencarnado. Nós temos que considerar essa possibilidade. Aí o Chico disse assim, nós vamos conviver com os nossos irmãos, porque todos somos irmãos. Vejamos bem, André Luiz chegou no mundo espiritual, ele não se deparou de início com nenhum de seus familiares, porque sua mãe estava numa dimensão superior. O seu pai enrolado numa dimensão inferior. Algumas irmãs já estavam na terra, e ele teve que contar lá, como diz o doutor Inácio, né? Ele foi para uma casa, um lar de adoção. Ele foi ser filho de Dona Laura. Filho de Dona Laura, que era mãe de Lísias. E ele foi ser irmão de Lísias. Isso com André Luiz. Vejamos bem. Aí o Chico disse assim, nós vamos conviver com os nossos irmãos. Eles não nos repreendem, eles não nos recriminam, eles não nos acusam. Esses irmãos nobres, né? Eles não vão falar para nós assim, você falhou, hein? Você falhou, você errou, hein? Você caiu feio, hein? Eles não vão falar conosco assim. Eles vão nos tratar bem. Aí dizia o Chico, mas quanto melhor eles nos tratam, mais nós sentimos a consciência pesada. Aí então a gente chega para esses espíritos e falam assim, olha, me ajudem a voltar, porque a gente quer merecer viver no meio deles. A gente não consegue viver no meio deles sem merecer. Então a gente quer voltar para ter uma vida numa situação tal que nos leve a merecer viver no meio deles. Às vezes, alguns companheiros nossos de doutrina, alguns poucos companheiros, dizem assim, eu quando voltar à Terra, eu quero isto, eu quero aquilo outro, eu quero isto, eu vou querer um corpo assim, eu vou querer reencarnar numa condição assim, assado. Você pode querer. Sonhar não é proibido, você pode querer. Mas a lei da reencarnação, ela é regida pela lei do mérito. Pela lei do mérito, endossada pela lei da necessidade. A necessidade
e o mérito é que vão se unir para que nós possamos merecer voltar à terra em um novo corpo, dando assim continuidade ao nosso aprendizado. Mas não gostaríamos de encerrar antes de dizer o seguinte: nós nos referimos à reencarnação como se a nossa possibilidade de aprendizado estivesse apenas na Terra. E nós também não podemos continuar pensando assim. Nós temos que entender que no mundo espiritual a vida é ativa. A vida é ativa. E nós podemos trabalhar no mundo espiritual, aprender no mundo espiritual, adquirir novos conhecimentos, nos fortalecermos no mundo espiritual. O mundo espiritual não existe em função da Terra. É a Terra que existe em função do mundo espiritual. E todas as dimensões existem em função da evolução do ser, da evolução do espírito. Então, às vezes, nós pensamos assim, mas na outra encarnação, nós estamos descartando a nossa possibilidade de aprendizado no mundo espiritual. Normalmente, entre uma encarnação e outra, habitualmente, dizia o Dr. Hernani Guimarães Andrade, um grande pesquisador, cientista espírita que respeitamos profundamente, o Dr. Hernani Guimarães Andrade dizia que entre uma encarnação e outra, o espírito às vezes permanece do além entre 100 a 150 anos. Pode ser que ele permaneça, é claro, alguns reencarnam rapidamente. Alguns reencarnam daí algumas semanas, alguns meses, mas alguns podem permanecer no mundo espiritual durante muito tempo, porque a vida lá é uma vida normal, é uma vida como a que temos aqui, é a sequência, é a continuidade. A gente vive repetindo que a vida na Terra é uma cópia da vida no mundo espiritual, mas quando nós procuramos os pontos de contato, nós não aceitamos. E muitos dizem assim, estão humanizando o mundo espiritual. É claro, ou nós humanizamos o mundo espiritual, ou nós não vamos entender nunca o mundo espiritual. E é claro, ou nós espiritualizamos a Terra, ou nós nunca vamos nos aproximar o quanto devemos do mundo espiritual. Nós temos que fazer as duas coisas. Nós temos que espiritualizar a Terra para que a Terra se aproxime do mundo espiritual. E temos que humanizar o mundo espiritual para que ele deixe de ser esse céu que imaginamos alcançar sem merecer. Um céu que imaginamos alcançar sem merecer. Porque, a rigor, se for assim, a maioria de nós outros, não é? A maioria de nós outros, quando advir para nós a desencarnação, nós podemos tomar outro caminho, porque com certeza não temos asas de anjo. Chico Xavier dizia assim, de cada 4 que desencarnam, 3 ficam por aqui mesmo. Ficam por aqui mesmo onde? Dizia Chico Xavier, de cada 4 que desencarnam, 3 ficam por aqui mesmo. Ficam na terra ao lado. E é para lá que certamente vamos, com a graça do Senhor, onde, segundo o doutor Inácio, há uma vassoura à nossa espera, para que nós possamos trabalhar e realizar aquilo que não realizamos, ou não temos realizado, ou não temos a intenção de realizar. Sendo que, segundo Formiga, aí na oração dos 60, nós já estamos orando aos 70, orando aos 80, e quase já orando aos 90. Se não estivermos orando aos 100, o Espiritismo nos conscientiza. O Espiritismo é uma doutrina libertadora. Se nós não tivermos coragem para a verdade, então vamos continuar sonhando. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre.